Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é apresentar uma introdução sobre módulos, ou modules, em JavaScript. Lembram que nas aulas sobre functions citamos o fato de funções serem reutilizáveis? Então, nos exemplos apresentados, as functions só poderiam ser reutilizadas dentro do próprio arquivo. Mas como disponibilizar functions para serem reutilizadas em outros códigos JavaScript? Os modules são a solução para esse problema. Modules permitem, de forma geral, que recursos de JavaScript como functions, variáveis e objetos sejam disponibilizados para reuso em outros códigos. Assim, os modules possibilitam a criação de um conjunto de recursos que serão reaproveitados em vários projetos, como por exemplo, os frameworks React, React Native, Angular, Vue e muitos outros. Vamos aprender a usar os modules na prática? Mas só depois da vinheta. Continuando nossa aula sobre modules, nós estamos aqui na ferramenta Replit, na qual nós vamos desenvolver o código relativo aos módulos em JavaScript. Bom, segundo a introdução, o objetivo dos módulos é permitir que eu faça uso de functions, objetos, variáveis, além do próprio código original na qual elas estão escritas. Tá? Então, eu vou desenvolver um exemplo aqui com vocês, bem simples, utilizando apenas uma forma de declaração de módulos para que o objetivo e a ideia de como os módulos funcionem fiquem bem claros. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser escrever um novo arquivo. Tá? A gente está trabalhando sempre sobre esse arquivo index.js, tá? index.js. No Replit, esse é o arquivo base para qualquer execução. Então quando eu clico no botão de Run aqui para execução, ele busca o que está no arquivo index.js ou index.js para executar, não o que está nos outros arquivos. Então o arquivo raiz do Replit é sempre o arquivo index.js. A gente tem trabalhado sempre nas aulas anteriores, sempre reescrevendo esse arquivo index.js. E a partir dessa aula nós vamos mudar um pouquinho a estratégia e eu vou mostrar isso ao longo dessa aula aqui. Então eu quero escrever um arquivo que vai ser reutilizado no meu arquivo index.js. Então o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou criar uma pasta. Não precisaria necessariamente criar essa pasta, mas eu vou criar uma pastinha, tá? Chamada modules. Uma vez que eu criei essa pastinha, dentro dessa pastinha eu vou criar um arquivo. Vou adicionar um arquivo aqui, add file. E eu vou chamar esse arquivo de módulos.js, que é onde a gente vai ter o exemplo simples de uso de módulos. Então o que acontece? Eu vou trabalhar com a disponibilização de uma função de exemplo aqui para ser utilizado no nosso arquivo principal aqui, que é o arquivo index.js. Então o que acontece? Aqui dentro de módulos, eu estou dentro de módulos, né? O que vai acontecer? Eu vou criar uma function, vou chamar essa function de módulo. Eu vou acabar repetindo muitas vezes esse nome módulo aqui, espero que isso não confunda. Vou criar uma function sem recebimento de parâmetros, de acordo com o padrão de construção básico de estrutura de uma function. E aqui dentro dessa function eu vou fazer algo bem simples, que é simplesmente escrever no meu console uma frase.
A frase é a seguinte: estamos reutilizando a function módulo. E vou colocar aqui umas exclamações. Então, isso aqui é o que eu espero que escreva no console. Se eu executar isso aqui, vocês vão ver que não vai acontecer absolutamente nada, porque no meu index não tem absolutamente nada. Mesmo que eu esteja aqui no arquivo módulo.js escrevendo um console.log, quando eu rodo, o Replit ele não lê esse arquivo que está aberto, ele lê a partir do arquivo index.js. Então isso aqui é bastante importante e inclusive pode confundir em alguns momentos. Tá? Então eu escrevi essa função aqui, porém eu não posso fazer uso dela, né? Nem nesse arquivo, porque ele não é, eu não consigo executar esse arquivo diretamente, nem no arquivo index.js, porque ela não é uma função que está definida dentro do arquivo index.js. Então como é que eu faço para disponibilizar essa função para o meu arquivo index.js ou para um outro arquivo qualquer que eu queira utilizar essa função? Obviamente essa função é uma função que não faz nada demais, é uma função de exemplo, né? Mas a gente pode imaginar outras situações aí. Então, como eu faço para disponibilizar? Tá? Eu uso um comando, uma linha de comando, ao final, tá, da definição desse recurso, no caso uma function, poderia ser outro recurso, né? Como eu já comentei antes, poderia ser um objeto, poderia ser uma variável, mas ao final eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comando aqui chamado module.exports. E vou dizer para esse module.exports que eu estou exportando a minha função denominada módulo. Ok? Então, esta linha aqui é que está disponibilizando a função módulo para os outros códigos. Tá? Eu vou botar um comentário aqui. Tirar esse acento. Então essa linha é a linha que disponibiliza a função módulo para outros códigos. Ok. Agora a gente tem que observar como eu faço para utilizar essa função em outros códigos. No caso aqui eu vou usar no meu arquivo principal, que é o index.js, que está vazio no momento. Como é que eu faço? Eu tenho que dizer o que eu estou precisando de outros arquivos para poder utilizar. Tá? Então, no caso aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou criar uma variável que eu vou chamar também de módulo, tá? Essa variável vai se chamar módulo e eu vou usar aqui uma função do JavaScript chamada require. E nessa função de JavaScript chamada require, eu vou dizer o caminho do arquivo que eu estou querendo fazer uso no meu código base. Então, onde é que está esse arquivo? Esse arquivo está dentro do diretório modules. Então, eu vou colocar aqui modules. E dentro do diretório modules eu tenho um arquivo chamado módulo.js. Módulos.js. Então aqui tem que ser exatamente aquilo que está escrito. Então é módulos.js. Bom, a partir desse momento, na verdade o que eu tenho é um objeto chamado módulo. E a partir desse objeto chamado módulo eu posso chamar a função módulo que está definida e exportada no arquivo módulos.js. Tá?
essa função chamada módulo, eu posso fazer a chamada da função a partir do objeto módulo que eu acabei de construir aqui usando essa função require, tá? Então, eu simplesmente vou escrever aqui módulo, que é o nome do meu objeto que eu acabei de definir aqui na variável, né? E usar a função módulo que foi importada, né? Lá do arquivo módulos.js. Então eu consigo fazer uso em outro arquivo, esse aqui é o exemplo, né, de como eu faço uso em outro arquivo da função que foi construída como um módulo, tá? Então eu vou mandar executar. O que eu espero? Eu espero que aquela frase que foi definida na função módulo do arquivo módulos.js seja apresentada na tela, mas eu estou rodando aqui na prática o arquivo index.js. Opa, deu um erro aqui. Ele está dizendo que módulo não é uma função. Módulo. Eu errei aqui. Opa, escrevi errado aqui, ó. Módulo.export. Isso aqui acontece, tá? Então vamos voltar lá. Em vez de escrever módulo.exports, eu escrevi module.exports. Então ele não vai conseguir exportar. Legal? Agora sim ele conseguiu mostrar o resultado. Interessante o fato de inclusive ter dado um erro, né? Que demonstra que a gente eventualmente pode se enganar com algumas codificações, né? Mas mais importante que isso é a gente saber o que está fazendo para poder identificar os nossos erros facilmente, né? No caso aqui foi um erro de sintaxe. Eventualmente acontece, algumas ideias até vão destacar isso mais rapidamente, né? Foi simplesmente no momento de escrever o comando module.export, eu escrevi module.experts, mas tudo bem, ao executar aqui, o próprio reply me identificou o erro e eu rapidamente identifiquei onde é que estava o meu erro, na verdade, com relação à execução. Ok? Então esse é um exemplo de como eu posso fazer para obter um recurso definido e exportado num outro arquivo, né, num formato de módulo, e utilizá-lo no meu projeto, tá? A gente usa esse tipo de recurso de módulo em vários momentos, né? A gente vai usar isso nas aulas relativas a desenvolvimento de API REST. A gente pode usar isso e vai usar em aulas que trabalham com frameworks de desenvolvimento como o React e o React Native, né? Então existe uma previsão de construção aí de aulas relativas a essas tecnologias. Então, obviamente não são aulas de JavaScript para iniciantes, mas a gente precisa ter esse conhecimento como um iniciante para poder compreender essas tecnologias, ok? Então, além de tudo isso, o que eu fiz aqui até para aumentar a quantidade de exemplos? Eu transformei todos os nossos códigos das aulas anteriores, né? Nós estamos na aula 4, então eu tenho a aula 3, 2 e 1. Né? A aula 1 é a aula de declaração de variáveis. Então eu peguei o arquivo construído anteriormente e peguei todo o conteúdo do arquivo construído anteriormente e joguei para dentro de uma função denominada módulo e mandei exportar isso como uma função módulo. Fiz a mesma coisa com a função, com o código relativo a tipos de variáveis, onde eu expliquei os tipos de variáveis, coloquei também dentro de uma função denominada módulo e mandei exportar isso como módulo. E também fiz isso com relação às functions, tá? Peguei o código produzido nas functions e mandei exportar. Vocês podem questionar, professor, mas o senhor exportou tudo como módulo.
Na verdade, foi só para criar uma facilidade e para que a gente possa organizar melhor as nossas aulas daqui para frente. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, eu vou criar arquivos separados para cada novo exemplo, né? Cada nova funcionalidade que eu quero apresentar para vocês do JavaScript, e a gente vai salvar isso como um módulo e vai fazer uso disso no arquivo index.js. Por que eu salvei todas com o nome de módulo? Eu salvei todas com o nome de módulo porque aqui no arquivo index.js, a única coisa que eu vou fazer a modificação, no final das contas, vai ser no arquivo que eu estou importando. Eu não vou precisar mudar mais o código do meu arquivo index.js. A única coisa que eu vou fazer vai ser construir todos os recursos dentro de uma função módulo e exportar, e aqui eu vou dizer qual dos arquivos que eu estou trabalhando. Ou seja, qual dos arquivos que implementa uma função módulo que eu quero utilizar naquele momento que eu quero entender os objetivos. Tá? Então, eu preciso fazer uma adaptação aqui, que é a seguinte: esses arquivos todos que eu acabei de citar, eles estão fora do diretório módulos. Então eu vou jogar eles para dentro do diretório módulos, simplesmente arrastando aqui. Ó. Vou arrastar, só para facilitar com relação aos caminhos. Então a gente vai perceber que em todas as nossas próximas aulas, eu vou construir módulos dentro do meu diretório módulos, e vou fazer uso desses módulos, né, desses recursos, sejam eles quantos forem que eu estiver disponibilizando, aqui no meu arquivo index.js. Então, se eu quiser observar o resultado do meu arquivo, meu primeiro código, que era de declaração de variáveis, ele se chama decvar.js. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou vir aqui no meu arquivo, eu estou no arquivo index.js, tá? E vou dizer o seguinte, ó, decvar.js. Então eu estou querendo buscar a function módulo que está dentro desse arquivo decvar.js. Eu até vou conferir aqui para ver se eu não escrevi errado lá também, para não acontecer o mesmo problema que aconteceu anteriormente. Tá? Aqui eu escrevi corretamente, module.exports. Então, se eu executar aqui, o que eu espero? Eu espero que ele me apresente o resultado que foi apresentado no final da aula de declaração de variáveis. Então eu mando executar, ele me apresentou esse resultado aqui que vocês podem observar depois, tá? A mesma coisa agora eu vou fazer mudando o arquivo. Agora eu quero que apresente o resultado obtido ao final da aula de tipo de variáveis, no qual eu defini o nome do arquivo como tipo var.js. Se eu mandar executar, ele vai executar o código que está dentro da function módulo que está dentro do arquivo tipo var. Ou seja, eu tenho várias funções módulos descritas em arquivos distintos, e o que eu estou fazendo aqui no meu arquivo index.js é dizer de qual módulo que eu estou buscando a função módulo. E finalmente eu vou colocar aqui a função, o arquivo denominado funcbasic.js. Aqui está escrito errado, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões aqui. Muito cuidado com essas questões aqui, porque um nome errado vai fazer com que a execução acabe não acontecendo da forma esperada. Então, no momento que eu executar aqui, o que vai acontecer? Eu espero que ele me retorne o resultado apresentado no final da aula sobre functions, que foi o valor 10. Então aqui eu consigo demonstrar que eu estou usando, de fato, reaproveitando a função. Na verdade, estou reaproveitando várias funções módulo, né? Mas o objetivo maior aqui é mostrar como utilizá-los. E no final eu vou deixar apontando para o arquivo que a gente construiu durante essa aula, que é módulos, né? Então vocês vão poder fazer essas variações aí, testar da forma que vocês quiserem. Tá? Vou voltar aqui ao resultado inicial, uma vez que eu fiz essa reorganização. Bom,
Uma vez que eu fiz tudo isso, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um módulo de controle de versões do meu Replit. Tá? Eu já estou logado no meu Replit utilizando uma conta do GitHub. Tá? Então, quando eu logo na aplicação Replit, eu posso me logar utilizando uma conta do GitHub, que é um repositório de versionamento. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse símbolo que representa controle de versões, que agora eu já tenho um projetinho, né? Vou clicar nele e vou observar o seguinte, que ele já identificou, inclusive, que eu tenho aqui várias modificações nos meus arquivos, arquivos deletados, arquivos adicionados, criação de diretórios. Tá? Ele entendeu todas as modificações que eu fiz e eu vou fazer o seguinte, agora eu vou conectar na minha conta do GitHub, dizer em qual repositório eu quero disponibilizar ou qual o nome, né, na minha conta do GitHub Prof Vaguete eu quero disponibilizar os meus arquivos desse projetinho. Eu chamei aqui de JSIN. Tá? Eu posso adicionar uma descrição aqui, eu até vou adicionar aqui. JS para iniciantes. Vou colocar o seguinte aqui. Códigos do curso JS para iniciantes. Tá? E vou criar esse repositório lá na minha conta do GitHub. Porque ele não existe. Tá? Agora ele já está logado aqui. Ele está processando ainda. E após isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um commit aqui. Tá? Toda vez que eu faço um commit and push, né? Ou seja, eu estou adicionando uma nova versão do meu projeto ao repositório, eu tenho que fazer um comentário aqui. Projeto modules. Eu vou fazer esse comentário, porque o que acontece? Eu posso, num repositório de versionamento, eu posso fazer uma recuperação de versões mais antigas, não só da versão mais atual. Então eu tenho que identificar quais são as modificações que eu fiz naquela versão. Então eu vou fazer um commit aqui e um put para que ele jogue tudo isso para dentro desse repositório. Todas essas modificações para dentro do repositório. Então ele vai me mostrar aqui, né, as versões, a versão inicial, que é a criação do repositório, e já uma versão que tem algumas modificações. Então o que acontece? Toda vez que eu fizer uma modificação no meu projeto aqui, que eu adicionar novos arquivos, eu tenho que vir aqui e dar um novo commit para que eu disponibilize essa modificação, ou seja, essa nova versão do projeto no repositório. Então, a gente vai finalizar nossa aula aqui observando o nosso repositório lá. Por quê? Porque vocês podem, a partir de agora, ir lá no GitHub. Eu já estou aqui em github.com. Eu já estou no GitHub, já está logado, né? E agora eu posso observar que aqui, ó, no diretório, no repositório Prof Vaguete, eu tenho ainda um novo repositório chamado js.ini. Então eu vou abrir esse repositório e a gente vai observar aqui, ó, que eu tenho o arquivo index, que eu tenho o diretório modules, e dentro do meu diretório modules eu tenho todos os arquivos que a gente já produziu até o momento. Então, o que acontece? A partir de agora vocês podem ir lá nesse local aqui, que eu vou destacar para vocês, né? A partir dessa janela. Basicamente isso aqui. Vou copiar e colocar aqui para todo mundo conseguir. Então, a partir desse local, vocês vão conseguir recuperar tudo que foi produzido até a aula 4. E a partir das próximas aulas, tudo que eu versionar nesse diretório vai ficar disponível para vocês também. Ok? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até uma próxima aula.
Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!